convido vocês à parte 2 dessa entrevista sobre livros. Luciano, conta um pouco do teu projeto junto às escolas de ensino médio. Cara, isso também é um negócio que mexe muito com o meu coração, né? Trabalho com educação há 12 anos, como já falei, e o projeto que hoje eu estou à frente, junto com uma equipe maravilhosa, que sozinho a gente pode até ir mais rápido, mas a gente nunca vai mais longe. A gente faz uma transição, ajuda os alunos do ensino médio a fazer uma transição para o ensino superior. Como que isso acontece? Através de diversas atividades, desde orientação vocacional, passando por teste vocacional com uma equipe de psicólogos, palestras profissionais, oficinas, feiras de profissões, enfim, tem uma gama de atividades que ajudam esses adolescentes nessa tomada de decisão. E o que isso tem a ver com a questão do livro? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver porque eu costumo fazer uma palestra sobre hábitos de estudos. E aí quando eu pergunto, Trícia, quem gosta de estudar, você já imagina que quase ninguém levanta a mão, né? Tem ali uns 3, 4, timidamente levanta a mão, assim e tal. Até com vergonha para Exatamente. Medo de sofrer bullying. Exato. E aí eu ainda brinco, eu digo, olha, não mintam, Deus está vendo. Aí 2 baixam a mão, fica só uns 2 ali de mão levantada. Aí eu pergunto, quem levantou a mão dizendo que gosta de estudar, sabe estudar? Aí já gera aquela dúvida, né? Fala, opa, e agora? Será que eu sei, né? Será que eu sei o que eu não sei estudar? E aí as pessoas associam muito o estudar com as disciplinas da grade curricular de qualquer escola, né? Então, vamos combinar aqui, gente do céu, queria eu ter o poder, né? De mudar totalmente a grade do ensino médio. Aliás, a grade do ensino fundamental, eu acho que ainda ok. Mas você sair do ensino médio sem saber seus direitos, porque eu ainda tive educação moral e cívica e organização social e política brasileira, tá? O SPB. Você sabia para quem cobrar os seus direitos, você sabia o que era seu direito, o que era seu dever, você não saber fazer um imposto de renda, porque ensinam fórmulas matemáticas, mas não te ensinam a fazer uma porcentagem direito, um cálculo direito para você resolver a sua vida, tá? Partem do pressuposto que todo mundo tem que ser cientista, né? E não te levam a um laboratório para fazer alguma experiência que te chame, né? Você sai do ensino médio, você não aprende o que é uma comida saudável, você não sabe cozinhar para você não tem uma profissão, gente... Você não sai funcional. Essa geração neném, ela é causada por esse ensino médio que não te leva a lugar nenhum. Uma grande ambição de tornar todos cientistas, mas você não forma ninguém em nada, o ensino técnico profissionalizante tem que ser uma coisa depois você decide. Não, gente. O ensino médio tem que te dar uma profissão. Você tem que sair de lá estagiando em algum lugar, pelo menos estagiando, com a promessa de ser contratado. Você tem que ter uma profissão, senão a escola não serve para nada. É por isso que nós temos essa geração que não estuda nem trabalha, porque nem tem acesso a uma universidade, ou também não quer, ou não gosta, e também não tem a menor vocação para estudar e nem tem um trabalho mais básico para fazer, não sabe fazer nada. Não sabe. É inseguro na tomada de decisão. A escola precisa ampliar as possibilidades e aí para além das profissões mais tradicionais que a gente conhece. Emprego, mas a pessoa não sabe sequer passar a camisa para ir em entrevista de emprego. Então, a pessoa não tem noções básicas de higiene em alguns momentos. Em alguns casos, vamos combinar. Infelizmente, parece absurdo isso, mas não é. A gente vive isso no dia a dia. Para que a gente coloca disciplinas que não são compatíveis com a idade de quem está estudando? Por que a gente coloca conteúdos que não são compatíveis com a idade de quem está estudando? Por que a gente coloca livros que não são compreensíveis na idade de um aluno de ensino médio? Tem livros que chegam a ser até imorais, né? Sim. Para a idade, para um menor de idade,
que são livros que você deveria ler na fase adulta. Mas no ensino médio eles não têm o menor sentido a não ser te fazer odiar livros. Exatamente, eu vejo muitas pessoas, muitos adolescentes, e eu fui um, que demorei um pouco, e olha que eu lia gibi, comecei a ler muito cedo, já passei para alguns livros ali da minha faixa etária, para a época, que isso é muito importante, como você acabou de falar. Mas quando eu tive que ler Machado de Assis por uma imposição da escola, eu olhei e falei, gente, é esse que é o maior escritor do Brasil? Vocês têm certeza disso? Machado de Assis, ele é um escritor que precisa de maturidade e vivência. Sim, imagina um menino ali de 14, 15 anos decidindo se Capitu traiu ou não, a clássica pergunta. Não chega a ser imoral? É inconveniente, não né? Chega é uma coisa que não imoral, faz sentido algum. Um menino de 13, 14 anos ficar imaginando questões de vida e morte, como Memórias Póstumas de Brás Cubas, Vidas Secas, Graciliano Ramos. Um livro pesadíssimo, dificílimo, necessário e obrigatório, mas no seu tempo. Na fase adulta. Na época certa. Na época certa. O Curtiço, que eu acabei de te falar. Sim. Ensina sobre muitas e muitas coisas, né? Desde da vida rural, da transição da vida rural para a vida nas cidades, das formas de moradia que os menos favorecidos conseguiam, né, habitar, de como era a vida, os costumes, dessa transição da escravidão para o trabalho assalariado, dos escravos fugidos, das compras de alforria, da exploração que essas pessoas sofriam, né, por terem pele escura e serem ainda considerados cidadãos. Gente, isso é muito profundo para uma criança em idade escolar. São questões que precisam de maturidade. E aí, eu até comentei contigo que o meu livro favorito é 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, e um amigo meu falou para mim, cara, como é que você gosta desse livro? Falei, cara, como é que você não gosta desse livro? Quando que você leu? Porque não leu na época certa. Aí ele falou, eu li quando eu era adolescente. Ih, leu errado. Quando eu era adolescente, leu errado. Você jamais vai entender a beleza, o realismo fantástico, aquela viagem incrível rumo a Macondo, do Gabriel Garcia Marques. Lê agora. Falei pra ele, vou te emprestar a minha edição. Eu tenho uma edição de 42 anos. Falei, é ela, mas presta atenção, você tá levando um pedaço de mim. Muito cuidado, muito carinho com ele. Né? E eu ali, ó. Eu já leu? Ele falou, não quero mais te devolver, porque o livro é incrível, o livro é maravilhoso. Meu Deus, como eu não percebi isso? E compre outra edição, essa é Exatamente. minha. Não, já devolveu. Eu falei, olha, eu baixo com a polícia aí. Cuidado comigo. Gente, é o seguinte, determinadas pessoas lutam pelos seus tapués, pelos seus pirexes, outras pelos seus livros, tá? Exatamente. Inclusive eu tenho em casa Rodolfo, que tá nos assistindo. Beijo, amor. Mexeu nas tapaué dele, mexa comigo, mas não mexe na tapaué dele, não. Pois é, mexa, no nosso caso, não mexa nos nossos livros. Não mexa. Não mexa. E assim, gente, escrever nada mais é do que contar uma história. E todo mundo é contador de histórias, né? Se você sabe conversar, né, que hoje está tão difícil as pessoas sentarem para conversar, visitarem umas às outras, se reunirem, né? Quando você tinha uma turma que você reunia, brincavam juntos, né? Não essa brincadeira de vocês hoje, que é ficar jogando videogame, que isso aí não, sinceramente, não acrescenta nada ao intelecto de vocês. E as habilidades sociais, cada vez mais embaixo. Enquanto você brincava em grupo, você aprendia a dividir, você aprendia as noções básicas de respeito ao próximo, você aprendia criatividade, você aprendia sobre um monte de habilidades, e principalmente a habilidade da comunicação, que é uma habilidade tão necessária e tão valorizada hoje, e a criatividade para contar histórias, porque o escritor nada mais é do que um grande contador de histórias. Basta você colocar no papel. E hoje em dia isso está
completamente escasso. Sim, as pessoas não conseguem mais escrever, as pessoas não conseguem manter uma conexão, uma conversa mais demorada. E sabe o que me dói muito? É um retrato que eu vejo nas escolas de ensino médio, quando a gente pergunta o que você pretende seguir enquanto carreira profissional. Não sei, acho que nada. Ou então falar, eu quero ser TikToker. Ah, eu Ai. quero... Aí eu falo, ok, tudo bem, mas até para Gente, isso você preste precisa de atenção numa conteúdo. coisa. As plataformas, elas mudam numa velocidade muito rápida. Quando você escolhe a carreira, você está escolhendo uma coisa para toda a vida. Ah, mas existe transição de carreira? Existe. Existe, mas não é uma coisa fácil. Quando você nasce naturalmente, eu nasci naturalmente, eu nasci como gente já numa sala de aula ensinando, né? Para mim isso é muito natural. É muito natural, uma sala de aula, é um ambiente que eu amo, é muito natural escrever, não é igual para mim escrever e digitar, não é. Os sentimentos que eu coloco num papel com lápis, caneta, não se comparam ao que eu digito num computador. Eu não sei se você também sente isso. Exatamente igual, cara. Tanto que assim, livro pra mim tem que ser físico. Não, porque o livro tem uma questão de manusear. Sim, Tem uma questão. cheirinho do Eu sou livro. aquela pessoa, gente, que precisa usar um marca-texto. Entendeu? Tô contigo. Tô contigo. Né? E é bacana porque quando a gente abre o livro, a gente se reencontra, né? Você pega um livro lá que você leu há muito tempo, aí tá lá cheio de post-it, cheio de marcador, cheio do que for, e aí você vai lá e abre naquela página marcada e você lê aquilo, e às vezes não, sempre, tem um outro sentido pra você. Não, acessa uma outra emoção, gente, é né? tão bacana muito quando a gente gostoso chega isso. na casa dos pais e encontra livros de outro momento da vida da gente, e a gente abre e vê o que era importante pra gente, o que a gente marcou com o texto, o que saiu fora daqueles quadros, né? Dos sonhos que a gente tinha, da maneira com que a gente via o mundo, né? Eu, sinceramente, eu pediria muito a vocês, professores, que eu entendo que o MEC determina uma bibliografia básica que o garoto, quando sai do ensino médio, ele tem que ter lido, mas eu sugiro a vocês que vocês leiam explicando para os alunos na linguagem que eles entendem esses livros obrigatórios e dediquem a eles livros adequados à idade para que eles leiam eles sozinhos. Porque dessa maneira a gente cria uma nova geração de amantes de livros e não de pessoas que vão passar a odiar os livros, ter livros como inimigos. Eu vou pedir um minutinho comercial e a gente volta já já, conversando mais sobre o amor aos livros. Voltando aqui para esse último bloco, com essa figuraça que é o Luciano, falando sobre livros. Livros. E aí, fala um pouco mais sobre o teu projeto. Então, nesse projeto, né, que eu faço aí com a turminha de ensino médio, eu sempre que posso semeio os livros, né? Porque como diz o poeta, bendito que semeia livros e manda o povo pensar. A gente precisa formar pensadores. Como você falou, inclusive muito feliz a sua fala, e provocando mesmo os educadores a buscarem uma alternativa diferente para que os alunos não juntem palavras, mas leiam com emoção, com paixão, com entrega, extraiam do texto o que ele tem de melhor. Isso é muito significativo, só assim a gente vai conseguir. E eu acho que uma boa contadora de histórias, um bom contador de histórias faz toda a diferença na aprendizagem, na
interpretação daquele livro, né? Com Se certeza. você conta aquela história de uma maneira que a tua audiência consegue compreender, ela toma total um sentido completamente diferente, né? Um adolescente pegando um livro cheio de palavras que ele desconhece e que ele tem que buscar um dicionário o tempo todo, isso fica completamente exaustivo, Com completamente certeza. desconexo com a realidade dele. Sem contar que a gente sabe que essa turminha é super dispersa, né? Uhum. E eu sempre falo com todas as turmas sobre a técnica Pomodoro, né, que foi inventada lá em 1988 pelo Francisco Cirillo, um italiano, e essa é uma técnica que ajuda os alunos. Qualquer pessoa, na verdade, pode ser aplicada no trabalho, pode ser aplicada nos estudos. Você tem ali um tempo onde você foca totalmente no que você está fazendo, seja lendo um livro, seja estudando matemática, seja resolvendo uma equação, enfim, a atividade que for, foca durante 25 minutos ininterruptos, 5 minutos, uma pausa rapidinha, volta com os 25, mais 5 minutos, volta com 25, então faz aí essa brincadeirinha de 4 ciclos de estudo de 25 minutos com essa pausa. Isso ajuda na concentração. Gente, o que geralmente as pessoas fazem é que a maioria das escolas, salvo algumas, tá? Elas não mais ensinam, elas dizem o que você tem que estudar. Né? É uma correria muito grande para cumprir conteúdo. E uma avaliação que não avalia, te passa de ano. A que custo? E o que acontece é o seguinte, é que aquilo é tão complicada para os alunos que os alunos vão postergando. E aí eles vão deixar para a véspera da prova um conteúdo extenso demais, e aí eles vão ter que estudar tudo aquilo de uma vez. O ideal seria que a escola ensinasse totalmente aquele conteúdo, que o dever de casa fosse apenas uma verificação de que aquilo foi aprendido, né? Que tivessem mais exercícios supervisionados na sala de aula, e que a prova, gente, a prova não precisaria nem existir. A avaliação poderia ser feita pelo desempenho do aluno da sala de aula. Mas já que é necessário uma prova, a prova não deveria ser um trabalho de adivinhação, porque o aluno tem que adivinhar com que tinta mais forte, para que direção o professor vai mais. Isso, gente, isso já é tão superado. Olha, na época que eu fiz intercâmbio nos Estados Unidos, a gente já treinava a prova na sala de aula. O professor fazia o resumo do que era importante e já treinávamos na sala de aula. Isso é um absurdo? Por que é um absurdo? Por que às vezes a gente vai perder tanto tempo se fixando no que não é tão importante e gastando menos tempo com aquilo que é verdadeiramente importante? Simplesmente porque muitos dos nossos professores acham que provas elas têm que ser uma questão de punir ou não punir a turma. Se a turma se comporta mal, eu vou colocar uma prova muito difícil para que a partir de agora elas prestem atenção. Outra coisa que eu sou totalmente contra, me perdoem, banco de questões. Gente, não façam isso, pelo amor de Deus. Vocês só estão estimulando que os alunos simplesmente, ao invés de estudarem conteúdo, eles simplesmente decorem alternativas de banco de questão. Quem tem que criar as questões da prova é o professor que sabe qual foi o conteúdo que ele deu na sala de aula. E tem mais um detalhe nisso, Trícia. Desestimula quem realmente está a fim de estudar, de aprender, quem está aplicado. E que o professor entende que é mais importante, entendeu? É como para mim, eu tenho essa mesma linha de raciocínio quando a gente fala de habilitação para direção. O CNH, por exemplo. Eu digo, cara, a gente aprende a dirigir como? Dirigindo. É no dia a dia. Então faz uma extensão maior de horas práticas, mas para que fazer aquela provinha ali prática? Não, aquilo ali, gente. A escola dos meus sonhos,
Se eu pudesse definir alguma coisa, seria uma escola onde a prova não haveria necessidade de existir, porque os exercícios já falariam por Tô elas. contigo. Eu acho que os pais não teriam que fazer a função de professores, porque os pais teriam que ter tempo para ser pais, né? Uhum. A escola ensina, pai e mãe educam valores, né? Sim. Toda a atividade seria feita na escola, né? O exercício para casa seria somente se o aluno ficasse com algum gap daquela aula para a próxima. Eu não acho que a gente deveria carregar livros. Eu acho que os livros da sala de aula deveriam ficar lá, né? Porque eu acho que é, inclusive, muito prejudicial à saúde carregar aquela quantidade toda. E a gente deveria ter os livros de casa para que a gente pudesse viajar na leitura, né, das coisas, ou talvez não fosse nem necessário, deveriam ser coisas completamente diferentes, que os professores passassem a ser não escravos de uma determinação que vem de um lugar onde não se conhece a realidade, mas Sim. que ele fosse um agente de estímulo, né, daquela pessoa passar a gostar, que todos os alunos saíssem das escolas formados em uma profissão, por mais básica que ela fosse, mas que ao final do ensino fundamental ninguém tivesse que passar a estudar todas as matérias, uma matéria unificada não, que os alunos pudessem escolher a área que eles tivessem mais interesse, ou humanas, ou exatas, ou biológicas, e que eles pudessem fazer um curso profissionalizante e sair cidadãos, né? Perfeito, você tocou num ponto muito importante. A gente se preocupa tanto em formar profissionais que a gente se esquece de formar pessoas de bem, né? A escola ela precisa ser um espaço acolhedor e um espaço onde, primordialmente, as pessoas sejam felizes. E todas as pessoas, alunos e professores. Essa tua fala é muito importante quando você olha também para o professor e fala: o professor também não pode ser escravo de um padrão que foi criado porque não conhece a nossa realidade. Quando a gente fala, por exemplo, numa aula remota, e a gente pensa nas escolas do interior do nosso estado, na nossa capital a gente já sofre com sinal de internet. Imagina as nossas crianças do interior, os nossos professores do interior, que precisam dar conta de um conteúdo programático, que tem aquela obrigatoriedade de entregar naquele formato. Gente, realidades diferentes existem e as realidades diferentes precisam ser assistidas de acordo com o que elas demandam. Por isso que eu sou totalmente contra o Enem. Porque eu acho que... Isso é um pensamento meu, tá, gente? Não é um pensamento de ninguém. Eu acho que você quer fazer provas iguais para pessoas desiguais. Então, alunos que vivem na região amazônica, eles, para se aproximarem do rendimento de alunos que vivem mais próximos de determinados conhecimentos, determinados ambientes, eles vivem um sacrifício absurdo. Eles estão perdendo o tempo mais precioso da vida deles. E outra coisa, a escola, ela não cria alunos para terem vida própria, elas criam alunos para entrarem numa universidade, sem mesmo saber se aquele aluno tem vontade de ir para uma universidade. Porque, gente, a gente não tem tanta necessidade de doutores quanto a gente tem necessidade de pessoas que saibam desempenhar papéis mais básicos, né? Profissões Sim. mais básicas, mais simples. Né? Por que as escolas não estão formando técnicos de enfermagem? Por que as escolas não estão formando técnicos de ciência da computação? Por que as escolas não estão formando técnicos em qualquer área que seja necessária, né? Técnicos em comunicação, técnicos em vendas,
necessárias, com alta empregabilidade, sabe? Essa tua provocação é importante, porque existem espaços que precisam ser ocupados, né? E quando a gente coloca o sarrafo muito lá em cima, a gente exclui. E pessoas talentosíssimas, pessoas que têm um potencial incrível, acabam sendo desperdiçadas. Porque a gente não sabe o que fazer com elas. Porque tem um padrão, que a né? escola É isso aqui. a escola se transformou num campo de concentração que treina para o Enem. Se você não cabe para isso, tanto que às vezes quando a gente chega assim e fala, tudo é em função do Enem. Parece que o aluno vive para o Enem. Não que não seja importante, não que não tenha ali a sua necessidade, mas precisa ser formatado. Mas quando o vestibular era feito pelas universidades de cada estado, aquele vestibular, ele era, estou falando da minha experiência, ele era mais justo, um né? vestibular mais justo, mais de acordo com a realidade que é ensinada, porque no caso do Enem, obrigam os professores a ensinarem coisas que não fazem parte da realidade daquele aluno, totalmente descolada da realidade daquele aluno, e não ensinam o básico, né? Não ensinam o básico que ele precisaria ter. E, voltando à história, que o nosso tempo está acabando, cria pessoas que odeiam livros. Isso é uma pena, porque a gente precisa entender que o livro liberta, que a educação amplia possibilidades e que para a gente ser uma pessoa íntegra e feliz, a gente precisa encontrar o nosso lugar no mundo. E livros são portais para que a gente encontre esse nosso lugar no mundo. E a única maneira, gente, a única maneira que existe de ascensão social, que ninguém vai tirar de você, é a educação. Exato. Ninguém vai dizer que alguém te deu alguma coisa. Você foi lá, você pegou, você conquistou e você mereceu. E essa é a melhor política pública que pode existir, dar oportunidade através da educação, né? É isso. Gente, eu agradeço aqui a audiência de vocês, agradeço a presença desse querido. Um beijo no coração.